As horas, os dias, meses, anos, décadas e até séculos passam, mas o racismo continua aí, andando lado a lado com a sociedade. Racismo ou racismo científico é um neologismo que designa a teoria científica das raças humanas. Trata-se da questão de criar um termo bem diferenciado da palavra racismo, permitindo, de acordo com seus promotores, não fazer confusão entre uma definição arbitrária e eventualmente útil de raças humanas, por um lado, qualquer ideia de consequências e eventuais medidas a serem tomadas, superioridade desta ou daquela raça sobre uma outra, de maneira geral ou num campo específico. Implicações políticas a favor ou contra a miscigenação e etc., por outro lado. É o medo, aversão ou profunda antipatia em relação aos estrangeiros. A desconfiança em relação a pessoas estranhas ao meio daqueles que julga ou que vêm de fora do seu país. A xenofobia pode manifestar-se de várias formas, envolvendo as relações e percepções do endogrupo em relação a este grupo, incluindo medo de perda de identidade, suspeição acerca de suas atividades, agressão e desejo de eliminar a sua presença para assegurar uma suposta pureza. A xenofobia pode ter como alvo não apenas pessoas de outros países, mas de outras culturas, subculturas, sistemas de crenças ou características físicas. O medo do desconhecido pode ser mascarado no indivíduo como aversão ou ódio, gerando preconceitos. Note-se, porém, que nem todo preconceito é causado por xenofobia. Preconceito é um juízo preconcebido, manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória perante pessoas, culturas, lugares ou tradições consideradas diferentes ou estranhos. No sentido pejorativo, costuma ser grosseiro e maniqueísta. As formas mais comuns de preconceito são social, racial, cultural e sexual. Para o indivíduo ser ou não preconceituoso, podemos avaliar suas formas de socialização. Isso distinguirá seus primórdios e no que ele se transformará. Geralmente, a pessoa que tende a ter esse tipo de sentimento não faz apenas por um só tipo. Ele engloba todos os preconceitos e alimenta todos eles. De modo geral, o ponto de partida do preconceito é uma generalização superficial, chamada estereotipo. Ainda assim, podemos observar as características comuns aos grupos. São considerados preconceituosos somente quando partirem para o campo de agressividade ou discriminação. Caso contrário, reparar em características sociais, culturais ou mesmo de ordem física por si só não representam preconceito. Reverso. Falar em racismo reverso é como acreditar em unicórnios. Não existe racismo de negros contra brancos, porque esse é um sistema de opressão. Negros não possuem poder institucional para serem racistas. Em quase todas as discussões sobre racismo, aparece alguém para dizer que já sofreu racismo por ser branco, ou que conhece um amigo que sim. Pessoa, esse texto é para você. Não existe racismo de negros contra brancos, ou, como gostam de chamar, o tão famigerado racismo reverso. Primeiro, é necessário se ater aos conceitos. Racismo é um sistema de opressão, e para haver racismo, deve haver relações de poder. Negros não possuem poder institucional para serem racistas. A população negra sofre um histórico de opressão e violência. Olá, galera, tudo bem? Então, primeiramente me desculpa pela maquiagem trocada ou enfim, um olho de cada jeito. Eu acabei de chegar de um evento e eu fui modelo, então me maquiaram assim, porque, enfim, era para as meninas aprenderem. Mas o foco do vídeo não é esse, então ignorem a minha maquiagem dupla. Seguinte, eu tava voltando agorinha pra casa desse evento que eu fiz. E dentro do ônibus tinham duas senhoras sentadas e eu estava em pé ao lado delas. E eu estava com um turbante. Elas cochichavam até o ponto de que eu conseguia ouvir que elas falaram que sim, eu era até bonita, mas com aquele lenço de macumbeira para cobrir o meu cabelo ruim, eu ficava feia. Não. Não é lenço de macumbeira. E se elas se referiram a alguma religião do tipo candomblé ou a umbanda, é uma pena que elas não conheçam as religiões porque elas são lindíssimas, as crenças são maravilhosas, os cultos são incríveis. Então estude, leia, saiba das coisas antes de abrir a sua boca para falar. Isso é para todo mundo, ok? Quanto ao meu cabelo ruim, ao meu cabelo duro, como elas falaram também, ruim é o teu preconceito. Ruim é esse preconceito travestido de piada que você realmente acha que é engraçado e não é.
Definitivamente não é. Racismo não é legal, não é engraçado e nunca vai ser. Ah, mas fazer piada com loira pode, com português pode. Existe uma dívida histórica que não foi paga e eu acredito que nunca será paga. Não dá para colocar racismo reverso. Isso não existe. Racismo reverso não existe. Loiros, brancos, olhos azuis, olhos claros não terão problema se estiverem andando no meio da praia, ou se estiverem correndo na praia, ou se estiverem andando sem documento no meio da rua. Algum problema vai ter? Não, não vai. Porque branco não é parado, não. Agora vai um preto do cabelo maravilhoso, porque ruim é o teu preconceito, andar aí 11 horas da noite pra ver se não toma bacu a cada esquina. Toma sim. Então não vem com essa de racismo reverso, porque não existe. E duro, meu amor, é sobreviver dia a dia nessa sociedade doente, racista, homofóbica, machista, preconceituosa.